que será que Deus realmente espera de nós nas nossas orações? Como agradar o coração do Senhor? O que significa orar? Enfim, nós vamos falar sobre isso hoje, não perca. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Gente, primeiro eu quero começar falando sobre o que significa orar, né, gente? Orar é uma conversa e é a forma que nós falamos com Deus. Deus fala conosco aqui através da Bíblia, né? Eu sempre dou esse exemplo, que eu acho ele engraçado e ele é didático. Então aqui é Deus falando, aqui Deus quieto, Deus falando de novo, aqui Deus quieto. Mas a forma ativa da gente conversar com Ele é através da oração, que nada mais é do que uma conversa. O que Deus considera no momento de oração? Em Jeremias fala o seguinte, tá? Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, no final das contas, gente, é só isso que Deus quer, que a gente o procure de todo o nosso coração. Mas Jesus é tão lindo, né, que além dele falar isso, né, da importância da gente buscá-lo com todo o nosso coração, ele nos dá um modelo de oração. Mas aqui não, a ideia não é você sair repetindo aleatoriamente um modelo de oração, e sim você entender do que se trata. Então vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele fala o seguinte: ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. Então, a primeira coisa que ele está falando, fica num lugar reservado, fecha a porta, né? Tem ali o teu cantinho de oração, o seu momento com Deus. Esse momento, ele é tão assim, ele nos dá energia pro dia, né? Então, tem ali um momento reservado. Ore, converse com o Senhor. Só que não pense, gente, e aí entra um certo desafio, né, da oração. A Bíblia não fala que toda vez que você orar, você vai ver o Senhor, vai descer um anjo do céu, você vai ouvir vozes, né? A voz do Senhor, você vai sentir arrepios, você vai ter uma experiência espiritual com Ele todas as vezes. Não, gente. O que a Bíblia fala é que Ele vai te ver. E Ele te vendo, Ele te dará a recompensa. E quem não quer a recompensa do Senhor, gente? Oxe, eu quero. Então aqui uma das primeiras coisas que a gente tem que entender, né? Que Deus nos vê. Nem sempre a gente vai vê-lo. Muitas vezes a gente vai entrar e sair achando que ele nem esteve lá, né? Que ele não ouviu a nossa oração ou algo nesse sentido. Mas sim, gente, a palavra nos assegura. Ele não só ouve, como também nos recompensa, né? E aí ele dá um modelo de oração. Ele fala o seguinte: orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Gente, Deus é santo, né? Não tem nada que a gente faça para que ele seja mais santo ou menos santo. Então, por que ele fala aqui, ó, santificado seja o seu nome? Porque nós podemos mostrar a santidade de Deus através da nossa vida. Através da sua vida, dos seus frutos, do seu comportamento, do teu caráter, você mostra a santidade de Deus. E eu também, através da minha vida. Então, que seja santificado o nome dele, que seja sempre engrandecido o nome dele, através da nossa conduta, através da nossa vida, através do nosso testemunho. E aí ele fala o seguinte: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o reino de Deus existe lá no céu, né? Como é que a gente faz para trazer ele para nossa vida? Através de oração, gente. Então, Senhor, traga o teu reino para minha vida. Traga o teu reino para minha vida emocional, para minha vida financeira, para minha vida conjugal, para minha vida de relacionamento com meus pais, para minha vida de relacionamento com meus filhos, né? Então, no mundo celestial, o reino de Deus, ele tá completo, ele tá pronto. A questão é trazermos isso para nossa vida e para o nosso dia a dia. E aqui tem uma parte muito importante. Muitas vezes a gente ora, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Existem duas, como é que eu posso dizer, vertentes em relação a isso, né? A gente fazer essa oração: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, e ele vai fazer a vontade dele na nossa vida, ou ele falar: filha, que seja feita a sua vontade na sua vida. Essa segunda parte, né, que seja feita a nossa vontade na nossa vida, quando ele fala isso, gente, daí deu ruim, deu muito ruim. Porque a Bíblia fala que Deus, ele pode nos entregar aos nossos próprios prazeres. Deus me livre isso acontecer. A gente tem que vigiar, porque não dá, gente. A vontade de Deus tem que ser feita na nossa vida, não a nossa. A nossa vontade é uma negação. Não dá pra deixar não, gente. Tem que vigiar, tem que cuidar e tem que permitir Deus fazer a vontade dele na nossa vida, para que ele não nos entregue
as nossas próprias vontades. Aí, minha gente, aí lascou. Continuando. Ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, hoje, o que você precisa? Né? Deus tem um pão para você hoje, tem um pão para você amanhã, tem um pão para você depois de amanhã. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava no deserto, eles recebiam um maná, que era o alimento, né? O alimento físico mesmo. E todo dia eles tinham que pegar aquele alimento, com exceção de sexta, né? O de sexta eles podiam guardar para sábado. Mas a segunda, terça, quarta, quinta e domingo, né? Enfim, eles pegavam o alimento e no dia seguinte tinham que ir lá pegar de novo. Se eles deixassem para o dia seguinte, embolorava. Por quê? O pão que a gente recebe do Senhor, ele é por dia. Então, hoje, o que você precisa? Quais são os seus pedidos, né? Qual é a porção que você quer pedir para o Senhor? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão espiritual, pão físico, suas necessidades, seus desejos, seus pedidos. E aí, continuando. E depois ele fala ele fala o seguinte, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, ele começa falando assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como eu já falei, o nome de Deus é santo, né? Ele é santo, não tem o que a gente faça para que ele seja mais ou menos santo. A questão é como ele se manifesta, como a santidade dele se manifesta, né? E a gente consegue exteriorizar isso através da nossa vida. E a própria oração, o próprio modelo de oração já nos dá a resposta. Então, ele fala assim, ó, perdoa as nossas dívidas, né? Perdoa os nossos erros, os nossos pecados, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos devem, a mesma forma que a gente perdoa aquele que nos ofendeu. Então, como a gente quer o perdão de Deus, né? Porque nós erramos ou nós pecamos muito, pressupõe que você também está perdoando as pessoas que te causaram mal, certo? Então, da mesma forma que Deus perdoa os seus pecados, né? Os seus erros, você tem que perdoar os erros das outras pessoas. Isso é uma das formas de você santificar o nome do Senhor, de você trazer a luz, né? A glória dele, o nome santo dele. Outra forma, não nos deixe cair em tentação. Tem uma outra versão que eu acho curioso. Ela fala assim, não me conduzas à tentação. Jesus, amado, nos ajuda, né, Pai? Porque é diferente você pedir para Deus nem te conduzir à tentação, e a outra versão fala, não me deixe cair em tentação. Parece que não me deixe cair, a tentação já tá aqui, né? Você só não... A tentação tá aqui, você tá pedindo para não cair. E não me conduzas, eu achei muito forte, gente. Deus, nem me conduza à tentação. Me ajuda a fugir da aparência do mal, né? Então, essa também é uma das formas de transformar, né? De deixar das pessoas conhecerem o nome santo do Senhor. E por último, ele fala, mas livra-nos do mal. Então, Deus nos livrando do mal, a gente não caindo em tentação, perdoamos aqueles que nos ofenderam, né? Enfim, são formas, gente, da gente viver do jeito que Deus quer que a gente viva. Da gente ter um caráter santo, um caráter mais parecido cada vez mais com o caráter de Deus. E no final ele termina, pois é teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui ele termina glorificando o nome do Senhor, da mesma forma que ele fez no início. É isso, gente. Adoração, oração, conversa com Deus. É isso que Deus quer, com o coração entregue. Mas não tem risco, gente, de você viver longe dos caminhos do Senhor. Por último, olha como é importante a questão do perdão. Ele fala, ele ressalta, né? Se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Você quer que os seus erros sejam perdoados por Deus? Você quer que as suas ofensas sejam perdoadas por Deus? Você quer que os seus pecados, as suas motivações erradas sejam perdoadas por Deus? Perdoe aquela pessoa que te fez mal. Amém? Vamos fazer uma oração. Paizinho amado que estás nos céus, louvado seja o seu nome, Senhor. Traga o seu reino para a nossa vida, Paizinho, que seja feita a sua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Atende às nossas necessidades, os nossos pedidos, Paizinho. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, as nossas dívidas e nos ajude a perdoar aqueles que também nos ofendem, Pai, aqueles também que nos magoam, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Pai, mas livra-nos de todo o mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se você conseguiu entender essa mensagem, se ela fez sentido para você, se inscreve no nosso canal.
quando você se inscreve, você avisa, né? Você fala pro YouTube que essa mensagem foi relevante, assim a gente consegue alcançar mais pessoas para que elas tenham uma verdadeira e genuína vida e relacionamento com Deus. Deus te abençoe.